tarde, seguidores do Instagram. Hoje nós vamos iniciar, a Denise e eu, minha colega, a escritora, e também colega porque ela é escritora da mesma editora que eu, e também, ela já fez várias lives comigo, né? Mas também ela é minha colega de mulher, de viúva de narcisista. Nós duas somos viúvas de narcisistas. Cada uma com seu marido, é claro, né? Não é do mesmo, não. Ela ficou 22 anos casada com narcisista e eu fiquei 17 anos casada com narcisista. Só vou esperar ela pedir pra entrar. Ah, pediu pra entrar, tá aqui, ó. Então, opa, eu tô usando aqui. Daqui a pouco ela aparece aqui na tela. E nós combinamos, em uma das lives que nós fizemos, de fazermos live todas as quartas-feiras, às 15 horas. Então, nós estamos cumprindo aquilo que a gente se programou, né? Aquilo que a gente está querendo fazer. Oi, Denise, tudo bom, minha amiga? Oi, minha querida, tudo bem? E você? Como que tá? Joia, tudo ótimo, feliz, feliz. Estava dizendo que nós somos colegas duas vezes. Na verdade. editora, como escritoras, na editora História de Sonhos, e como viúvas de narcisistas. É verdade. Somos amigas. Amigas e... Eu não estou te vendo. Não tá me vendo? Eu não estou te vendo. Uai, mas não. eu acho que eu tô, né? Vitor, você tá me vendo, Vitor? Responde aí para mim, Vitor, se você tá me vendo. Sim ou não? Me fala, tá? Por favor. Ou mais alguém que esteja... Por que será, Denise, que tu não tá me vendo? Porque parece que de vez em quando o Instagram mostra, não compartilha as duas imagens. Você quer que eu vou sair e eu entro de novo? Pode ser, porque eu acho que eu já estava, né? Então deixa eu ver. Pode Eu vou ser. sair e entro de novo. Tá bom, eu vou olhar você aqui. Vitor, vê para mim aí se você tá me enxergando, Vitor. Por favor, porque a Denise disse que não tá me vendo. Então, quem sabe, né, se eu realmente não tô aparecendo. Então, assim, é a nossa live hoje, eu estava dizendo, né, como eu estava dizendo, a gente vai iniciar hoje lives, falando sobre a nossa vida no casamento, ela com 22 anos de casamento e eu com 17 anos, como é que eles se comportavam, né? Como é que a gente convivia, como era a nossa interação, como é que a gente ficava enlouquecida com aqueles comportamentos, porque dá para enlouquecer mesmo, sabia? Dá para ficar sem nenhuma saúde mental. Isso está comprovado cientificamente, que quem convive com violência doméstica, quem convive com violência psicológica, realmente fica com uma dissonância cognitiva, fica com estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, porque a gente vive como se estivesse numa guerra. A gente está sempre esperando que, de alguma forma, ele vai chegar, ele vai incomodar para alguma coisa, implicar com outra, reclamar de outra, cobrar por que você não fez aquilo, que não tinha nem necessidade, por exemplo. Por que você não fez isso? Onde é que está aquilo? Muitas vezes, coisas que você nem viu. Passei por muitas... Bom, eu vou esperar a Denise pedir para entrar. Denise, pode pedir para entrar, por favor? Que eu já estou... Gente, eu pego o mouse para poder lidar no celular. Vê se pode. E outra questão, assim, ó. Eu perdi a vergonha de fazer live. Eu tinha uma maior vergonha, maior medo. Eu tinha medo de fazer live. Medo de falar besteira. Medo de não dar conta. Medo disso. E eu não fazia live. Eu só fazia vídeo, porque o vídeo eu podia editar. Cortar, né? Emendar. Isso eu sei fazer muito bem. Vídeo e editar. Aí eu fui perdendo a vergonha. Foi necessário eu fazer vídeos, né? Foi necessário, aliás, eu fazer live para poder fazer o nosso programa da Rádio Barreirinha e ter mais autonomia, mais independência, porque dependia tudo do Mauro. O Mauro tinha que vir, que filmar, que ficar, né, esperando. E assim, não, ele está fazendo as coisas dele na casa dele e eu estou fazendo as minhas entrevistas, as nossas entrevistas aqui em casa, e depois eu mando para ele e ele faz tudo que tem que ser feito
lá, tecnicamente, para mandar para a Rádio Barreirinha, eu já aceitei, viu, a sua solicitação. Então, hoje nós temos mais autonomia, somos só 2 na equipe. Ok. Então, hoje nós temos mais autonomia. Eu estava dizendo que eu perdi a vergonha de fazer live. Estou adorando fazer live. Olha! Então, o nome da nossa live das quartas-feiras, né, que nós duas escolhemos, hoje ainda, foi hoje ainda, né, que a gente escolheu. Foi hoje. Meu malvado narcisista. Meu malvado narcisista, isso mesmo. O seu e o meu, o nosso. Ô, Vera, eu continuo não te vendo, mas deve... Vamos assim, então, porque eu acho que não está entrando você. Será, Denise? É. Eu não posso tocar em algumas coisas aqui, porque senão eu fico... porque senão eu posso... Né? Kathleen, me responde se você está me enxergando, por favor, porque a Denise não está me vendo. E o meu colega, o Vitor, nosso colega da editora também, o Vitor, aquele adolescente maravilhoso, né? Que ele não respondeu. Eu pedi, Vitor, me fala se você está me vendo. Ele não respondeu. Kathleen, me responde. Sim, estou vendo as duas. Você que não está me vendo. Para mim, está sem a tua imagem. Você que deletou a minha imagem. Oi, Kathleen, tudo bem, amor? Deus te abençoe, viu? Tá vendo as duas. Então, eu estava dizendo, né, que a gente vive, quando a gente vive com um narcisista, vive numa situação de violência, que a gente adoece, que a gente perde a saúde mental, perde a saúde física, psicológica, emocional, espiritual, a gente não acredita em mais nada na vida, né? E acha que nunca vai sair dessa situação. Então, a gente vai trabalhar hoje, Oi, pastora, tudo bem? Só Kathleen. Então, a gente vai trabalhar hoje, que nós combinamos, que a gente combina lá nos bastidores, né, Denise? É verdade. É espontâneo, mas não é de improviso. Não é improviso, é espontâneo, mas não é improviso. Sobre invalidação. A gente ouve muito falar assim, né? O narcisista a gente vive com o narcisista, a gente é invalidada. O que significa ser invalidada? Eu vou dar um exemplo que a gente estava comentando outro dia, e você, né? Por exemplo, eu estava com Covid e eu estava muito mal. E aí eu pedi para ele, para o meu malvado narcisista, estava na fase aquela de virado, né? Naquela fase virada, quando eu digo que estava com aquele negócio, como é que é? Com demo no corpo, né? Aí eu disse para ele, eu tô com muita fome, faz um café com leite para mim, por favor. Me levantei, assim, muito mal, que ele não entrava no quarto. Aí ele disse para mim, você tá com uma gripezinha, tá fazendo manha para quê? Vai lá e prepara seu café, me deixa em paz, estou aqui vendo meu filme. Então, isso é invalidar a sua dor, invalidar seu sentimento, invalidar até a sua doença. Quando eu dizia assim, eu tô com frio, tá frio. Que frio o quê? Frio psicológico. Mania sua que tá sempre com frio. Invalidava, negava tudo que eu falava. Eu quebrei o meu dedo, quase decepei a ponta do dedo, ficou pendurada as duas falanges. Ele me levou para o pronto-socorro, aí botei uma tala, fiquei assim, e eu não conseguia fazer as coisas à mão direita, né? Quando eu pedi alguma coisa para ele me ajudar, abrir alguma coisa, se machucou a pontinha do dedo. Nossa, para que tudo isso? Até parece que quebrou o dedo, tinha quebrado a ponta do dedo, a falange ficou pendurada, ele viu, mas assim, né? Não é nada. Então, você pode estar morrendo, que não é nada. Isso é invalidar tudo que você sente, tudo que você está passando. Conta alguma coisa aí do seu malvado narcisista sobre invalidar você. Na verdade, Vera, tudo isso que você está dizendo é tão real que a gente passa a acreditar que realmente a gente é dramática. Uhum. Que tudo que a gente faz é drama, porque a dor não é tanta, a situação não é tão crítica, é você que está dramatizando tudo. Eu passei por processos assim também, e muitas vezes ele às vezes me negava de levar para o hospital.
né? Eu não fui muito de ficar doente, mas o pouco que eu fiquei, eu falava, eu preciso ir para o hospital. Quem precisa nada, é só você tomar um remédio que melhora. Ah, ninguém vai para o hospital por qualquer coisa, então era sempre qualquer coisa. Não era uma coisa, você precisa, vamos socorrer você, né? Eu me lembro, eu veio agora na minha memória, logo que eu casei, eu ainda morava na casa da minha sogra. E eu engasguei com um comprimido. E eu engasguei feio mesmo, né? Sim. E ele me dava soco nas costas, assim, e a minha sogra falava assim, é nada, é drama dela, não tá engasgada nada, deixa para Tinha você ver dois se... narcisistas, né? Deixa para você ver se ela não desengasga sozinha, ela tá fazendo chantagem emocional. Eu nem sabia o que era chantagem emocional, porque com 16, 17 anos, você nem entendia direito. Então, assim, ali para mim, o que, o que começou a invalidar algo que para mim era sério, né? Então, assim, foi difícil de eu voltar. Eu comecei a passar muito mal engasgada. Eu engasguei na hora de tomar remédio. Então, eu coloquei o comprimido na boca e o comprimido nem voltava e nem descia. E eu fiquei daquele Podia jeito. ter morrido. Entendeu? E ela falava, deixa ela. Você não tá vendo que ela tá fazendo isso de propósito? Você não tá vendo que ela tá fazendo isso para te apavorar? Então, assim, aquilo eu falei, oi, como assim? Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Mas Você queria passar por isso? entendeu? Então, para eles, né, para eles, o que é eles, sim, O né? esforço Tudo que é, deles tem uma importância enorme. sim, quando era parte dele, eu preciso ir no médico, me leva para o hospital, eu não estou bem, mas até com a minha filha, às vezes eu falava assim, nossa, ela tá com febre, já faz 2 dias, vai dando remédio que daqui a pouco passa. Não é tudo que tem que ir para o hospital. O hospital não foi feito para ficar indo toda hora lá. Ué, então para que tem hospital? Só que você começa a viver num conformismo. Esse E num é o conflito. que eu. E num conflito. E no Eu estou conflito. exagerando. Às vezes, muitas vezes, a criança pode chegar ao estado febril, que quando você chega no médico, vai perguntar, mas a mãezinha não viu que estava com febre? Por que não trouxe antes? Você que é irresponsável e negligente. Mas porque a responsabilidade, entre aspas, vai É da cair sobre mãe. a A mãe mãe, não né? viu A que mãe não não estava. viu, você não viu que a menina estava. Então, assim, a Júlia sempre foi muito doente, desde pequenininha. Ela tinha um problema de alergia, ela tinha um problema respiratório. Então, assim, eu corria muito com ela para o hospital. E aí eu tive a infelicidade uma vez de ir com ele no hospital, e chegou lá, o médico, não sei o que se era outro desmiolado, ele falou, ué, mãe, não precisa ir para o hospital toda hora. Você está com Putz, aí estado sim. febril? Você toma um remédio e outra, dá suco de laranja para ela que passa. Aí, Outro doido, pronto, um outro aí, maluco, aí né? Que fez validou isso. o que o homem falava, né? Aí ele falava, tá vendo? Você é Validou o exagerada. que ele falava e invalidou você. Você entendeu? Aí Duplamente invalidada. ele falou, você é exagerada. Você tá vendo? Se o médico falou que é para dar suco de laranja, e quando a menina tinha febre, ele mandava fazer suco de laranja. É triste. Uma vez, falar em não levar para o hospital, eu estava com conjuntivite, sabe? E conjuntivite você não pode nem abrir os olhos. Não, é É uma horrível. dor É, insuportável nos dois olhos. E eu já eu tive. cheguei, porque a gente dormia em quartos separados, né? Que ele passava a noite toda vendo TV e comendo. Aí eu cheguei, bati no quarto dele e disse assim: me leva no hospital, pelo amor de Deus, que eu não dormi a noite toda esperando chegar o horário, porque não podia acordar antes também, né? É, Para você me levar no hospital. Levar agora? Não. Eu vou tomar banho, vou tomar um café, ainda nem sair da cama. Que isso? Que urgência é essa? E eu é. desesperada, não podia. A gente tem fotofobia, não pode com claridade, né? Com luz. Eu peguei o carro, não tinha nem condições de chamar um Uber, porque ficar esperando, sabe? Eu desci na garagem, peguei o carro e fui. E fui para o hospital. Aí saí de lá, o médico, foi emergência, né? O hospital me prescreveu colírio, já passei na farmácia e já pinguei o colírio, já vim para casa e me deitei. Aí ele, quando nem sequer me perguntou, melhorou? Nada. E eu me lembro que quando a gente morou em Búzios, algumas vezes eu passei muito mal, acho que era emocional, né? Tinha crise, assim, tava mal, tava mesmo mal. Alguma dor, alguma coisa, que ele me levava no hospital, aí me deixava lá, depois eu ligava para ele me buscar. E ele chegava na sala do soro, eu tava tomando soro ainda, ele chegava assim, tá viva ainda, não morreu?
E olhava para os outros pacientes que estavam lá, assim, rindo, sabe? Como querendo plateia, porque o narcisista gosta de plateia, né? Ele gosta que batam palmas para ele, que ele seja o centro das atenções. Aquilo me deixava tão mal, assim, porque, pô, é meu marido, né? E aí ainda, morreu ainda? Tá viva? Era o primeiro para estar preocupado, era o primeiro a ser, né, aquele que vem acolher, dizer, olha, vai ficar tudo bem, né, tomar o soro, vamos para casa, você vai, mas eles não têm, eles começam a lidar com você, eu tive muito conflito comigo mesmo, e eu comecei a fugir do conflito, então, assim, as reações dele, eu me anulava. Então, para não ter, assim, aquele sentimento, eu me anulava. E eu comecei a acreditar que realmente nem tudo que eu sentia era verdade. Sim, a gente nega. A gente começa... É uma negação. Nós negamos os nossos próprios sentimentos, as nossas dores. Se a gente se machuca, a gente fica quieta, calada, porque, bom, não adianta nem pedir para levar, ou é tão pouquinho, ele vai dizer que é besteira. Não falava, às vezes eu ia dizer assim, eu tô com frio. Ai, que frio! Me calava. Me calava porque ele dizia, que frio que é? Frio psicológico. Ô, Vera, uma vez eu levei um tombo, porque eu fazia salgado, né? E eu vendia. E uma vez eu levei um tombo, torci meu tornozelo. Na hora, a dor foi insuportável, tudo depois a dor ameniza. Você fica... E quando eu cheguei no lugar onde eu vendia salgado, eu notei que o meu pé estava muito inchado. E quando eu tirei o sapato, que eu estava de sapato fechado, que era tempo de frio, o meu pé estava roxo. E embaixo do calcanhar, assim, do calcanhar não, do tornozelo, roxo. E aí uma pessoa olhou para mim e falou assim, olha, se você não quebrou, você trincou ou torceu, mas precisa ir para o hospital. Claro. E eu liguei e falei, olha, aconteceu tal coisa comigo, assim, eu vou precisar ir. E a gente tinha uma clínica, né, que ela fazia todo o procedimento. Ela tirava raio-x, ela engessava se fosse necessário. E ele falou assim, não é nada, não, eu vou trabalhar, porque isso daí é uma torçãozinha de nada, só por causa disso tem que ir pro médico. Falei, mas tá doendo muito, eu não tô conseguindo pôr o pé no chão. Você vai ver, você vai chegar lá, vai perder uma consulta, porque era convênio, né, e vai falar que não é nada. E ele foi embora trabalhar, porque ele trabalhava numa multinacional. E eu fui. Chegou lá, o médico examinou tudo, falou, a gente vai fazer um raio-x, porque eu preciso ver, porque eu tô achando que trincou seu tornozelo. Aí fizemos raio-x, tudo, e no final das contas, tinha trincado meu tornozelo, e eu precisei engessar até o joelho. E aí o médico falou assim, quem que é o seu acompanhante? Porque você não pode voltar para casa sozinha. Eu falei, eu não tenho acompanhante. Ele falou, como não? Como que você vem sozinho com o pé desse jeito? Você tá do quê? Eu falei, eu tô de carro. Não, você não pode ir dirigindo. Eu falei, mas como que eu vou voltar embora? Não sei, daqui você não vai sair, porque o gesso está molhado ainda. Né? E se você for pisar, primeiro que você não vai aguentar o peso, porque isso aqui, quando está molhado, pesa demais. Ele falou, e você pode causar um acidente? E não pode. Aí eu tive que ficar esperando, né, uma pessoa ir me buscar, porque ele simplesmente ignorou que no meu pé não tinha acontecido nada. Entendeu? E mesmo, com certeza, mesmo depois que ele viu sua perna engessada, ele nem questionou e nem se preocupou, né? Não, quando ele chegou à noite, que ele viu, eu falei, tá vendo? Você falou que eu não tava com dor, que aquilo lá ia passar, era só uma pomadinha, eu trinquei. Ele falou, ainda bem que trincou, pior se tivesse quebrado, ainda bem que não quebrou. Trinco, daqui a pouco tá boa. Exatamente. Não é nada. A gente chega sentindo o coração, assim, sabe? Entendeu? É exatamente isso que eu ouvia. Ainda bem que foi isso. É assim. Ainda Quer dizer, que não quebrou. Não dá a mínima atenção, não tem o mínimo cuidado com a esposa, com a mulher, né? Com aquela pessoa que está ali na intimidade, dividindo a cama, dividindo tudo com eles, né? Isso na dói verdade, muito. Isso na dói verdade, muito. Para eles é indiferente. Se você tá ou não tá, para eles é indiferente. O importante é eles estar bem, o bem-estar sempre deles, né? No meio de uma conversa de amigos, o que eu mais assim, eu mais sentia era sempre na conversa de amigos. Quando chegava amigos em casa, a gente fazia muito churrasco em casa, eu tinha muitos amigos, né? Tenho, né? E ele sempre me humilhava.
né? Tipo, tirando sarro, se eu falava alguma coisa, ele interpretava do jeito dele e começava a fazer piadinha, expor, às vezes, uma palavra, um gesto, ou alguma coisa, aí virava piadinha e todo mundo ria, então eu virava a boba da corte, né? Servia para todo mundo estar rindo daquele pesadelo. É bem assim mesmo, é nos desqualificar, nos desvalorizar, Desqualificar, nos desvalorizar, invalidar se como criticar. mulher, como É, pessoa. é. Isso é comportamento, isso é mecanismos de manipulação para a gente ficar cada vez mais abaixo, mais humilhada. E se você reclamar, moça cara feia, tá vendo? Ela não sabe nem brincar. Isso, você não tem senso de humor. Exatamente, você, gente, tudo igual. Dá tudo no meu livro, inclusive, eu escrevi tudo no meu livro. É só você que não acha graça. É engraçado, né? Você não, Todo rio, só você, você que não. Aí eu disse assim, você não tem senso de humor. Nossa, você leva tudo a sério. Você não sabe brincar. Nossa, mas que ignorância é essa? Ai, você é muito exatamente. ignorante. Aí Tá, eu falava assim, mas é fácil você rir da minha cara. Você tá rindo da minha cara na frente de todo mundo. Você tá me desqualificando na frente de todo mundo. Ai, nossa, você é muito dramática. Ai, chega de drama. Nossa, vamos parar com isso. exatamente, Credo, você é exatamente. muito criança, você é criançona. Aí eu falo, meu Deus, eu devo ser, não, acho que sim. Aí todo mundo já estava, né, alterado, porque tinha bebido. Aí todo mundo tirava sarro, aí todo mundo... imagina se tivesse Facebook e Instagram. Publicava nós lá, né? Sabe que passei por tudo isso também. Só você que não riu. Aí eu disse, se eu fizesse isso com você, você ia achar graça? Aí eu disse, experimenta fazer, experimenta para É, ver, experimenta para ver. Mas eu comecei a fazer. Depois de alguns anos, eu comecei a fazer. Comecei a desqualificar também na frente das pessoas. Foi como parou. Passei muitos anos. E tanto assim, eu pedia para ele se a gente ia receber lá em casa, né? Café da tarde, que o gaúcho gosta muito de tomar café da tarde aqui em Brasília. Eu tenho tia, prima, tias, primas, né? E aí ele adorava fazer, ele estava aposentado já, e eu preparava, ele comprava tudo pronto, aí ele adorava receber, para aparecer, né? Para ter plateia. sim, sim. Pois e eu pedia para ele assim, ó, meu malvado narcisista, vou te pedir uma coisa, não faz aquelas brincadeiras que eu não gosto, por É, favor, é. né? Aí ele dizia assim para mim, ó, é só tu te comportar. Se tu souber te comportar, eu não faço. Depende de você. Mas não dependia de mim. Ele fazia para achar graça, ele ria, e todo mundo ria. E eu ainda ficava indignada porque as pessoas riam. Sabe? Eu ficava indignada com ele porque fazia, porque essas mulheres, minhas parentas, riam. Achavam graça, ele era o bonachão. E eu ficava muito humilhada, muito humilhada. Gente, eu queria um buraco para me enterrar. Aí depois que É, saíram, ele não fez nada. Deu coisa na minha cabeça. Eu que não, também não tenho bom humor, não sei brincar. Só eu que não achei graça, todo mundo riu. E todo que mundo se divertiu e você ficou com essa cara aí. Você sempre estraga. Você sempre estraga o ambiente, porque você sempre está com essa cara. Ué, exatamente, mas é a exatamente. cara de indignação de uma pessoa ter a capacidade de expor a tua própria esposa na frente Eu de todo pensava mundo. Essa é a assim cara. também. Como é que É, esse homem tá na cama comigo, tá, né? Estamos tendo tanta intimidade e depois do público ele é essa criatura. E eu ficava assim, quem é essa pessoa? quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É aquele que está na intimidade comigo ou é esse no público? Quem é essa pessoa? Aí depois que saía, ele nem se preocupava, ele nunca pediu desculpas, ele nunca se retratou, ele nunca disse que errou. A culpada é você. A culpada é você. A, a frase sempre assim, no que eu errei? O que eu fiz? O que eu fiz de mal? Fala para mim, o que eu fiz de mal? Uhum. Mas você falou tal coisa assim, assim, se você não precisava ter me exposto, se eu fiz, ou era alguma coisa que eu já tinha feito, então precisava trazer para a roda de amigos para me servir de chacota para todo mundo, né? Então, eu fazia a mesma coisa que você, Vera. Quando ia chegando perto do horário de chegar as pessoas, eu falava assim, olha, o meu malvado, Não, meu lavado narcisista, meu malvado narcisista, você não faz aquelas brincadeiras sem graça hoje não, tá?
Eu falei, menos, tá? Hoje eu não tô afim de brincadeira, não, tá? Aí ele falava assim, nossa, você não tem esportiva mesmo. Nossa, olha, falar uma coisa para você, não é fácil viver com você, não. Não é fácil, porque você não tem esportiva mesmo. Mas não adiantava, porque depois que ele tomava uma cervejinha, umas coisas, e aí ele começava, ô Dê, fala aí para eles, conta aí para eles o que você fez esses dias. Conta aí, ela não tá querendo contar, mas eu vou contar para vocês. Ó, você acredita que ela teve coragem de fazer? E aí expunha uma coisa que talvez era uma coisa para ficar só entre nós Claro, dois, sei lá, uma coisa sua, um uma coisa assunto sua. que mas ele precisava, né? Por quê? Porque ele precisava ter assunto, que todo mundo risse, que todo mundo falasse, que cara bacana, gente, que cara gente fina esse. Um Esse cara, como é o esse, bonachão, fazia todo mundo rir. esse Era cara agradável a companhia dele. Esse cara tem um alto Hum, astral, meu. Nossa, fica perto dele, você não tem não para de rir tristeza. nunca. Não tem tristeza, ele não tive de tristeza, era eu. Hoje a gente pode rir, né, amiga? Hoje. Hoje a gente Mas pode rir, quantas mas já nos vezes, tirou muitas é, lágrimas, muito sofrimento esse comportamento. Nossa, sim. eu afundava, eu ia no fundo do poço com isso daí. E Tinha quando vontade ele, de abrir um buraco, como eu disse, e me enfiar ali dentro. ô, Vera, e quando ele ficava assim, elogiando uma pessoa na minha Ah, frente? já passei por Nossa, isso também. você viu fulana? Nossa, que mulher espetacular. Gente, aquela mulher para tirar o chapéu para ela. Além de Exatamente. bonita, ela é inteligente. Aí eu falava, meu, o que você acha de mim? Ah, você é comum. Olha, você é comum. É bem Eu assim. falei, Verdade. comum como? Eu não sou inteligente? Ah, Denise, nossa, vai querer se comparar àquela mulher agora? Nossa, mas você também, não. Você quer que eu fale o quê? A gente vive junto, a gente tá... Tá, mas e eu? Qual a minha qualificação? O que você tem para, né, para dizer de mim? Ai, Denise, é comum. Né? Exatamente. Teve situações assim que uma roupa, eu botei uma roupa, eu não lembro exatamente, acho que foi um lilás, e ele disse assim, ah, essa cor não combina para você. E eu tirei aquela cor. Aí nós estávamos no restaurante, e ele disse assim, olhou para uma mulher que ele olhava, né? Ele Tudo. olhava É, descaradamente, fazia é questão. isso. É Ele isso. olhou e disse assim, ué, você gostou? Não, ela tá linda com aquele vestido. Lilás, da cor que eu tinha tirado. A cor ficou muito linda. Eu acho que ele tinha esquecido. Eu não sei se ele tinha esquecido, eu não sei se ele fez de propósito. Eu sei que a cor lilás em mim ficava. E a mulher nem era tão bonita assim. Nem era isso tudo. Mas eu acho que ele fez de propósito. Hoje eu acredito que sim, né? Porque a mulher não era linda, maravilhosa, nem jovem, nem um corpo bonito para ele ficar extasiado. Mas ele fez de uma forma assim para me chamar a atenção. Olhando e acompanhou. Ai, aquela cor tá muito linda. Sabe quando eu fiz? Acabou o jantar para mim, eu não tive vontade nenhuma. Mas Nem de jantar. Eu digo, nossa senhora, comigo a cor não ficou legal. E eu tirei. E aí aquela mulher passa, não, nem tão linda é, e ele fica extasiado com aquilo. Ou então ele fazia assim, ó. Por exemplo, para você isso não fica bonito. Tá, eu não usava. Aí a gente está num lugar e ele elogiar a pessoa. Nossa, isso aí é, fica muito bem em você. é, Aquilo que não ficava bem em mim. Aí eu olhava para ele e fazia assim. Ele fazia um sorrisinho assim, né? Entendeu? Na frente da pessoa, elogiar a pessoa, aquilo que não ficava bem em mim. E aí eu ficava assim, nossa. Aí ele dá um sorrisinho assim. Como aquilo era provocativo. é, Outra é. coisa, uma Na, ver- vez, na verdade, eles têm o prazer de ver a nossa a nossa decepção. fisionomia, a É, nossa transformação na eu acho que nosso isso rosto. traz para eles um êxtase, sabe? É. Assim, eu estou atingindo meus objetivos. Eu quero Uhum. ver ela assim mesmo. É Eu assim que eu quero ver quero ela vê-la. desacreditada dela mesma. Infeliz, É. porque, pô, eu tava feliz, a gente saiu para jantar, depois de insistir. Acho que eu não me lembro se não foi para comemorar meu aniversário, eu e ele, que era dificilmente ele queria comemorar. Era uma data comum, como qualquer outra, besteira.
E aí ele fez eu ficar super mal, super infeliz no dia do meu aniversário. Isso ele fazia sempre, né? Eu não... ele sempre que eu ia fazer ele gostava de bacalhau, descendente direto de português. E eu fazia bacalhoadas maravilhosas, aprendi. Aí ele comia e fazia assim, não surpreendeu, não, eu esperava mais. Não Gente, surpreendeu, não esperava mais. Nunca estava bom. Sempre faltava alguma coisa. Aí ele comia na casa de uma outra pessoa, podia estar uma porcaria. mas Nossa, estava mas tá uma muito delícia. bom, mas tá uma delícia. Por que tu não pede para te ensinar? Pega a Poxa, receita com minha ela. bacalhoada era maravilhosa. Pega a receita com ela. Pega a Pede, receita com ela, exatamente. pede para Pede ela para te te ensinar, explicar como faz. como se eu É, fosse uma idiota. Aí a é, pessoa assim, você não sabe fazer bacalhau? Então eu vou te dar receita. Aí eu falei assim, eu não sei não. é. Sabe? Eu não A sei gente, a não. gente começa a querer fugir de conflito, em vez de você explicar tudo. Não, eu Eu não sei o que eu faço, né? sentia. Então eu falo, não, tudo bem, pode explicar, pode Eu, explicar. eu me sentia tão infeliz, tão mal, que eu chegava e falava assim, eu não sei mesmo. Eu acho que eu dizia pra mim assim, não, isso não tem jeito. Sei lá, eu não sei o que eu pensava, eu não sei. Teve uma situação que eu lembro assim, nitidamente. Olha, eu sou muito cuidadosa. Eu tinha funcionária, mas eu sou muito cuidadosa com as espátulas, né? E aí, aquelas espátulas que tirava para limpar, passava escovinha. Aí um dia ele pergunta assim para uma pessoa: como é que limpa essas espátulas? E isso que ele via eu falar para fulano: ó, toda semana você tem que tirar como é a parte da colher do cabo e limpar, passar escovinha ali e tudo mais. Todas as semanas ele via no coisinha de talher aquilo secando. Ele via que era limpo, sabia que era limpo, ele sabia que eu sou higiênica. Aí ele fala e pergunta assim: como é que limpa essas espátulas, hein? Aí a pessoa: eu vou te ensinar, fulano. Foi ensinar para ele. Aí eu fiz assim, ó. Fiz assim, ó. Tá? Viu, velhinha? Faz assim, assim, assim. Tá, obrigada. É, Obrigada. Quer dizer, eu é. sou uma idiota, eu sou uma burra, eu sou uma desleixada, eu não sei, eu não tenho higiene. É isso que ele quis transparecer. E ele aprendeu. Nunca limpou, nunca, mas ele aprendeu. Aprendeu, né? Mas isso é tudo uma forma de querer expor. Eu lembro que a minha sogra, uma vez ela foi em casa, eu tinha pouco tempo de casado, acho que eu tinha uns 2 anos. Ela olhou no varal, uns 2 anos. Ela tirou as roupas, as calças jeans do varal e disse assim: você não sabe lavar a roupa do meu filho. Olha para você ver. Vem aqui que eu vou te ensinar como lava a roupa. Aí eu fiquei indignada porque eu falei assim: ô, meu malvado, sua mãe foi lá, tirou as calças. Aí ele falou: mas como você é uma mal agradecida, minha mãe está te ajudando a ensinar porque você não sabe fazer e você ainda está achando ruim. Mas você, olha, eu vou falar uma coisa para você, você é de uma ingratidão. Eu falei, mas espera aí, eu sempre lavei roupa na casa da minha mãe. Eu não vim de berço, de família que ninguém fazia nada. Eu falei, eu não venho de berço rico. Eu nunca tive funcionária para fazer nada para mim. Eu mesmo fazia, eu sempre lavei. Aí ele falou, então não lavava tão bem, porque a minha mãe, se ela precisou te ensinar, porque não estava bem lavado. Meu Deus do céu. É uma negação completa, né, da nossa Aí eu capacidade de falei dar para os ele, a partir de professores. agora, eu não quero mais a sua mãe lavando a tua roupa e nem qualquer tipo de roupa aqui dentro de casa. Porque ela tinha a chave da minha casa, né? Então ela entrava a hora que ela queria na minha casa. Aí um dia eu cheguei de serviço cansada e ela estava lá no tanque, lavando tudo que eu já tinha lavado. Eu peguei, aí você começa, é por isso que eu falo, Aí aí você você começa a ser começa, reativa, você você não começa suporta mais. você não suporta, mas eu cheguei, olhei aquilo, peguei da mão dela, falei, com qual direito que você está fazendo isso? Falei, isso aqui não é tua casa, isso aqui não é a roupa do teu filho. Eu falei, eu sou esposa dele. E aí ela faz aquele drama, eu só queria te ajudar. Eu não fiz por mal. Olha, malvada, eu não fiz por mal, mas ela tá chateada comigo. Agora eu não vou fazer mais porque tá chateando ela. Que Então, assim, até nisso pobrezinha, coitadinha, né? Igualzinha a ele, vítima. tá,
Aí, o que acontecia? Porque eu era mal agradecida, uma ingrata, que onde já se viu fazer isso com a mãe dele, aí ele colocava, você não sabe fazer e não quer aprender. Eu falava assim, se não servia para casar com você, não devia ter casado comigo. Se você acha que a tua mãe lava bem, passa bem, ficasse na casa dela. Porque aí eu comecei a cansar daquela A situação. gente começa a dar respostas. Aí Aí, eu comecei. aí ele dizia que eu tinha trauma de infância, problema com autoridade, que eu tinha sido muito maltratada na minha infância, então eu era traumatizada. Eu digo, e você não é. Você não tem trauma nenhum. Só de ser autoritário e autoritarista. Esse é seu trauma, né? De querer ser obedecido. E você tem trauma de não querer obedecer. É, Mas tudo isso são jogos de manipulação, para jogos nos de deixar mesmo. manipulação. E é uma coisa premeditada, pensada, planejada, não é por acaso. Não. Porque com os outros eles não fazem, é só conosco. Não, não fazem. O narcisista, quando ele está perto das pessoas, ele escorre elogios, né? Então, assim, quando a gente ia na casa dos amigos, nossa, sua casa é perfeita, que casa limpa, olha, limpa, que casa isso, que casa aquilo. E eu falava assim, nossa, Luiz, nossa, mas lá em casa estava assim e você não falou nada. Ele falou, não senti o cheiro. Você acredita que eu não consigo sentir o cheiro lá em casa? Só que falava perto da pessoa. Então, assim, fica aquela dúvida no ar. Quem está falando a verdade? É ele ou é ela? Essa mulher é muito chata, ela tem ciúme quando ele elogia as coisas. Essa mulher tem ciúme de mim, com certeza. Mas Aí não pode você nem elogiar minha casa cheirosa. você passa a ser aquelas A pessoas que a pessoa fala assim, ciumenta, a nossa, já tem tantos intransigente, a ciúmes que o chata. homem não pode falar nada que a mulher já está. Mas eu falava, não, imagina, eu faço em casa, eu cozinho, eu limpo, eu lavo, eu passo, eu faço tudo, por que que... E ele gostava muito de fazer isso, era com uma das minhas amigas, né? Então, sempre que a gente estava junto, aí ele falava, nossa, fulana, mas como que ele falava mesmo? Como você é bonita, né? Olha, com todo respeito, viu? Olha, todo respeito. Mas como você é bonita, hein? Olha, fulano, sua mulher é muito simpática. Sua mulher é muito bacana. Aí a pessoa falava assim, nossa, mas a tua esposa também. Ela é meio chatinha, mas dá pra gente suportar. Então, Deixa eu dizer dá vontade de dizer um palavrão, né? Filho da... dá. A gente ri agora, né, amiga? Olha, é só quem está Hoje a passando ou gente pode rir passou, disso, mas porque a olha gente o que sabe nós que na hora passamos. você tem vontade de grudar no pescoço, voar no pescoço, ou, Desesperada. sabe, ou você fala assim, cara, o que que você tem? Você é doente? Né? Só que no mesmo tempo que eles fazem isso, no mesmo tempo quando você vai para a intimidade, a pessoa é outra. Ah, E isso, exatamente. Exatamente. isso que dá uma confusão em você, que Isso você deixa você começa fora da realidade. É isso ou é você começa aquilo? a É se isso ou é questionar aquilo? a você mesma, porque chega naquela hora, a pessoa é tão É bom um amante perfeito. É um que você chega amante falando assim, perfeito. Te faz ir nas nuvens. eu acho que eu tenho que mudar mesmo, acho que eu sou neurótica, acho que eu tô vendo muita coisa, eu acho que eu tô sendo Olha que homem rebelde. maravilhoso, olha que homem que faz isso. Olha... Sabe que eu era tão apaixonada pelo meu malvado narcisista, eu tinha um tesão por ele tão grande, que o cheiro, ele era muito cheiroso, assim, né? Um homem muito asseado. Aquele cheiro dele, eu admirava muito ele era um homem muito bem sucedido, e eu admirava aquele homem. E então eu acabava cedendo e não querendo enxergar nada disso, por esse amor, por esse desejo por ele. Eu rezei muito para deixar de ter desejo por ele. Eu rezava. Primeiro eu rezei muito para ser a esposa que ele queria, que eu era inadequada como esposa. No início ele me admirava por eu ser tão firme, tão posicionada, por ser gaúcha, porque gaúcha fala assim, ó, eu não quero, não quero, não faço. E ele dizia, aí depois, né, de 3 anos de casamento, aquele não quero, não faço, era ofensivo. Eu tinha que ter jeito de falar. Aí eu disse, mas eu não sou mineira que fala quero não, ou nordestino, quero não. O gaúcho fala assim, não quero. Você quer isso? Não Não quero. quero. Quer isso? Não. Eu não na frente.
Aí eu comecei, então é o meu jeito de falar, é o meu jeito que eu não sei pedir, eu tinha que pedir, eu não tinha que me posicionar. E eu comecei, eu rezava muito para ser essa esposa que eu não era, essa esposa que ele queria. Aí depois eu vi que não adiantava era nada. Aí eu comecei a rezar para deixar A de gente gostar, quer para se, deixar de amar, para deixar de sentir a prazer, gente quer desejo se por ele. encaixar no padrão que não é nosso. Exatamente, ele queria me botar numa caixinha. E aí É, ele dizia assim para mim, o seu problema é você não me aceitar como eu sou. Eu dizia, ai meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que aceitar, mas o que eu não aceito? Não aceitava esses jogos de manipulação que ele fazia comigo. Era isso que eu não aceitava. Então o problema todo era meu, eu que não aceitava ele como ele era. e o meu sempre falava assim, ó, você quer estragar o meu dia? Você adora estragar meu dia. Eu não posso ter uma folga que você quer estragar o meu dia, porque tudo você reclama, tudo você questiona, tudo. Eu falo assim, mas eu tô falando uma coisa que eu tô te pedindo, eu não tô mandando, só tô pedindo para você mudar esse jeito seu, para você ser menos grosso dentro de casa, na hora de falar, ser menos autoritário, né? Para você, na hora que aconteceu alguma coisa de errado, você não reagir com essa agressividade. Exatamente. Não tem o porquê de ser tão agressivo desse jeito, não tem por que você gritar desse jeito, né? E ele falava assim, então, é porque você não muda. É porque o problema não está comigo, o problema está com você. Ele falava Exatamente. assim, porque parece que você tem uma coisa. Aí eu falava assim, eu não tenho coisa nenhuma. A coisa está em você, a coisa não está em mim. Mas é enlouquecedor. Eu passei É 22 anos. enlouquecedor. É É enlouquecedor. Eu não sei como a gente saiu enlouquecedor. dessa relação com saúde mental. Eu saí muito doente, né? Até hoje eu tenho alopecia cicatrizal, eu tenho falhas no couro cabeludo, do líquen plano que eu adquiri, psoríase nas unhas, eu saí com muitas doenças autoimunes, todas desenvolvidas durante esses 17 anos de violência doméstica que eu passei, psicológica que eu passei com ele. E assim, ó, é muito sério viver com um homem violento, com um homem narcisista. Mas É o, seríssimo. Isso nos prejudica do fio do cabelo ao dedão do pé. É a nossa sim, saúde que a gente sim, perde. Não é sim. só a falta de vontade de viver, não é só o sofrimento, a dor de mulher, de esposa que não é amada, que não é valorizada. Não é só isso. É uma dor física que é psicossomática. Tu começa com o emocional e acaba o teu organismo todo sofrendo por tudo isso. E é O uma dor que cortisol que a ninguém gente vê, né? produz demais. É uma dor que ninguém vê. É uma dor que Silenciosa, uma ninguém dor silenciosa, que vai é, nos matando aos que poucos. Vai vai acabando com porque a nossa. Vai acabando conosco, com a nossa você autoestima, com o nosso acaba desejo vivendo de vida. você acaba vivendo no automático. Tudo que Exatamente. você faz é no automático. Você 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 sabe que não passa agrada em nada, é, você sabe que não tem nada que faça que vai dar certo. Então você já faz aquilo, sabendo que vai ter briga, que vai ter bronca, que vai ter reclamação, você já faz assim, né? Tudo assim. sabe uma coisa que Não é fácil, não. Não foi uma fácil, não. coisa que me traumatizou demais, Vera, é que ele ficava assim para mim, ó. Sabe por quê? Porque tudo tinha tempo, tudo tinha hora, era cronometrado as coisas. Tipo, a gente ia no mercado. Eu gosto de mercado. Eu Também gosto. gosto. Eu gosto de Também gosto de comprar mercado. minhas coisas Eu de gosto de ir casa. tranquila. Eu gosto de olhar preço. Eu gosto de olhar novidade. Então, eu gosto. Era a única diversão que eu tinha era mercado. Ele passava de gôndolas em gôndolas assim, e fazia assim pra mim assim, ó. Olha aqui, ó. Ó, você tá vendo a hora? Ó, até que hora você vai ficar aqui dentro? Ó. Gente, isso era na frente dos outros. As pessoas passando, né, nos corredores e ele gritando lá que o tempo dele, olha o tempo, até que hora? Exatamente. Ele tem Sabe? que fazer assim. Eu Ó, falo assim, eu falo assim, malvado, menos. Pra que você vai fazer isso perto dos outros? Porque você não me obedece. Porque eu tô falando pra você, eu não uso relógio, Vera. Eu tenho horror de também não. relógio. Entendeu? Porque aquilo me sufocava. O que que eu tinha? Eu não tinha nada. Eu não tinha um compromisso. Se eu tivesse como eu nunca fui irresponsável. Mas era por quê? Porque ele queria estar com os amigos. Entendeu? Ele está bebendo, né?
Isso, então ele me apressava. Então, aí, quando ele estava dentro do carro, ele falava: você é uma folgada, porque você acha que eu estou à sua disposição. Ué, mas por que que você não deixou eu vir com o carro? Porque você não sabe dirigir. Porque você, se pegar o carro, você vai bater o carro, que nem você faz, você acaba com o meu dinheiro, você acaba com as minhas coisas, você, para mim, você acaba com tudo que eu tenho. Meu Deus! Exatamente, eu vi muito Sabe isso. assim? Aí Você eu gastou ficava, todo o dinheiro que eu tinha. você não tem limites. Exatamente. Porque se eu não ficar atrás de você, eu falei, Você é uma como? inconsequente, uma irresponsável. Inconsequente e irresponsável. Inconsequente, Cara, inconsequente. quando ele me dizia que você é uma inconsequente, uma irresponsável, aquilo doía tão fundo, tão fundo, tão fundo. Ao mesmo tempo me indignava. Eu não sou isso, mas não pode nem se defender, porque, né? Você Não. tem que ouvir e se calar, porque senão quebra a casa. Ele E, quebrava e- tudo e fica pior do que tá, porque ele vai dar um jeito da situação se reverter contra contra você. você. Você E a, nunca ganha de um e a gente está narcisista. tão fragilizada Fragilizada. que você vai acreditar que realmente você criou aquela Eu não sei situação nem que não se a gente precisava. acredita ou se a gente diz que foi, aceita para poder parar ali aquilo e melhorar. Você começa a questionar a tua identidade, você começa a questionar, será que eu sou diferente das outras mulheres? Parece que os outros maridos tratam melhor. Quando ele Com trata outras certeza que mulheres, trata. e você começa a olhar para esse lado. Mas por que que eu tenho que passar por isso? Por que que Isso ele não depois, vê? porque lá no início, lá de 5 anos, 3, 5 anos, tu ainda tá assim, ó, tá, vou aceitar que diga que eu sou É, culpada é. para Aham. acabar aqui, mas não acabava, não acabava. Vinha discutir de novo, vinha discutir de novo. Se você tá calada, é porque você tá me confrontando. Eu digo, mas você disse que eu não tenho que reclamar, que eu não tenho que discutir. Não, mas você tá calada é para me confrontar. Você tá fazendo isso para me debochar. Eu não sabia o que tinha que fazer. Se eu reclamar, se eu discutia, eu estava confrontando. Se eu me calava, eu estava ironizando. Ele falava assim, sabe por que que você está calada? Porque você não tem argumento. Então, quando a gente não tem argumento, a gente fica calada, porque você é culpada. E eu ficava. Eu já não queria mais. Eu já não queria mais estar naquele lugar. Então, eu ficava calada, olhando da minha indignação e falando assim, como é que eu vou conseguir sair de tudo isso? Como é? Porque em todo lugar que você procura ajuda, as pessoas só enfatizam, né? Que aquilo é normal. Todo Que, casamento é que assim, com o todo tempo casamento é fica assim. desgastado, que os Mesmo que homens. você... Que não existe amor É, para a vida é. toda, mas respeito tem que existir para a vida toda. Não, o principal é o respeito, né? O principal é o respeito numa relação. Eu acredito Com dessa forma. É, certeza, como não que existe um pode, relacionamento se não houver como que respeito. você pode viver com uma pessoa que 24 horas ela te desqualifica? 24 horas ela te invalida perante todo mundo, perante sua família, dá risada, tira sarro de você, expõe a tua nudez na frente de todo mundo, né? Faz questão de dizer que fulana é melhor do que você, faz questão de dizer que fulana é uma mulher que, meu Deus, excepcional. E você começa, eu comecei eu era muito vaidosa, eu gostava muito de me arrumar. Ah, Eu eu cheguei a um também. ponto que eu não, Também. não me sentia mais bela, não me sentia mais interessante, não me sentia mais alegre, não me sentia. Então, A gente qualquer perde coisa. tudo, né? Perde toda a alegria, todo o entusiasmo da vida. Ele dizia sempre que, também assim, né? Outras mulheres que eram bonitas, mas sabe por que eles fazem isso? Para a gente se tornar a louca ciumenta. É, Eu me tornei a louca ciumenta. No início, né? Porque depois eu digo, meu filho, quem vai te querer? isso, Eu mesmo dizia para ele, quem vai te querer, meu isso. filho? Olha esse barrigão aí caindo lá no meio do joelho. Quando eu É. dizia, né, impotente, quem vai te querer, meu filho? Isso depois, agora, pro final, uns 2, 3 anos atrás. Mas eu, no início, eu virei a louca, ciumenta. Eu nunca tive ciúme, mas ele me deixava tão insegura, falando e elogiando outras mulheres. Numa festa, por exemplo, ele dizia, nossa, tinha muitas mulheres bem vestidas. Tinha uns vestidos tão bonitos lá. E eu tinha comprado um vestido novo, eu tava com um vestido lindo, maravilhoso, nem notou. Mas ele notou o Não, vestido de outras mulheres. E eu ficava indignada. Depois eu pensava assim, ó, se, né?
entendeu? Eu tava bonita, eu tava me sentindo bonita, mas eu comecei a dizer para ele assim: quem vai te querer, te olha no espelho, seu gordão, dizer para ele. Ah, fiz isso aí, ele parou. Sabe que ele deu uma atenuada? Também depois a gente ficou um tempo, nem se olhava, nem se falava, a gente se fechava no corredor. É. Eu E fiz bullying com ele também. Depois eu fiz bullying. Eu tenho consciência disso que eu fiz. Mas não é, Vera, é porque chega uma hora que a gente não suporta mais tanta ferida, Não. A gente não suporta mais. E aí você, mesmo que você não queira reagir, mas Instintivamente. Nosso instinto de defesa. Você acaba revidando, porque você está sufocada, porque já não desce mais, porque você já não consegue mais engolir aquilo, porque aquilo vai se tornando uma indignação. Como que pode? Então, assim, eu passei muitos anos nessa pergunta, como que pode? Eu sempre fui de igreja, né? Sempre fui cristã. E a gente tinha um carro, isso é uma coisa que me marcou muito. Então, assim, eu ia de carro para a igreja e você sempre tem alguém para dar carona, né? Sempre tem alguém que mora perto de você. E ele dizia assim, você não dê carona para ninguém. Aí eu falava assim, mas mora aqui do lado, você não dê carona para ninguém. Tá, quando eu saía da igreja, eu saía constrangida. Por quê? Porque as pessoas sabiam que elas moravam do meu lado, sabia que morava próxima, mas eu não podia. Quando eu resolvia desobedecer, menina, o homem se tornava um monstro. Você desobedeceu, você falou a palavra certa, você desobedeceu. Quando eu ia para a igreja e ele ia me buscar, então eu tinha que, assim, o pastor falou amém, eu tinha que estar dentro do carro. Porque se eu parasse para conversar com alguém, Vera, quando eu entrava dentro do carro, esse homem maiava tanto a mão na direção e no painel que eu não sei como não quebrava. E ele gritava, eu não sou obrigado a esperar a tua vontade, você é uma folgada, você fica abusando da minha boa vontade. Pá. Gente, esse homem gritava tanto dentro do carro. Pensa que eu sou seu babaca? Seu empregado, você tá folgando em mim, você tá tirando sarro da minha cara. Olha quanto tempo eu fiquei aqui fora. Gente, não era nem 5 minutos. Então eu vivia apavorada. Eu vivia, sabe aquela mulher apavorada, com medo, com medo. Estressada, então, vivia estressada. Quando eu saía da igreja, as pessoas falavam assim, ai, Denise, agora não posso falar. Teve uma vez que eu fui para um evento da igreja, e eu falei assim, olha, eu vou para o evento, vai eu e as 2 meninas e tal. Aí ele falou assim, eu não quero que você tire o carro de lá para nada. Você escutou? Sim, porque a gente só obedece, né? E aí eu fui. Quando chegou no evento, a gente ia passar um dia na chácara, e ele estava em casa, de folga. Ele nunca foi cristão, né? Aí uma das mulheres falou assim, você não leva eu até ali para buscar um frango assado? Nossa. Ai, Vera, me gelou. Eu falei, meu Deus, e agora? Levo, não levo, levo? Porque a gente vive em pânico, a gente vive assim. Aí eu falei, vamos, a gente vai rapidinho. Vera, parece olha, nem sei o quê. Quando eu cheguei no estabelecimento, que a gente pegou o frango assado, quando eu estava chegando na chácara, o homem encostou a moto do meu lado. E ele deu um berro com a mulher do lado, a mulher sentada no banco. Ele bateu a mão na porta do carro e falou assim, eu não falei que não era para sair com o carro. O que você está fazendo aqui na rua? A mulher ficou estática no banco. E eu falando, calma, calma, calma. Eu fui só buscar um frango, Vera. Esse homem gritou, esse homem falou. Ele nem cumprimentou a pessoa, e a pessoa era muito simpática. Olha, me desculpa, foi eu que pedi. Não interessa. Eu dei uma ordem e ela tem que cumprir. Ela descumpriu uma ordem. E aí, ele foi embora, né, daquele jeito. Eu voltei, quer dizer, perdi o evento, porque minha cabeça já estava em casa, porque a hora que eu chegasse em casa... A gente não tem mais atenção com nada. Nosso raciocínio já fugiu. É só aquele desespero. Sabia que quando chegasse em casa, ele ia falar, ele ia gritar. Brigar. Entendeu?
E Denise, Então, nós já assim, estamos com quase 1 hora de live. Tá sendo maravilhosa a gente conversar sobre, né? que A bom, gente que bom. rememorar tudo isso e hoje sem dor. Sem dor, Sem dor, sem sem sofrimento, poder rir disso, mas sabendo que tem outras mulheres que ainda estão passando por isso. que estão passando por isso. E E elas, que a gente... Desculpe, fale. e que elas precisam aprender a identificar esse abuso que elas Exatamente. estão sofrendo dentro de um lugar que ela deveria ter acolhimento. Amor, afeto, respeito. Amor, afeto, respeito, né? Elas precisam identificar Pode, e começar a lutar contra isso, a não permitir ser abusada desse jeito, a não permitir que ele faça. Hoje a gente está aqui falando de uma história, mas a gente está falando de um tempo onde a maioria das mulheres não tinha direito de nada, né? E outra coisa, a gente não tinha acesso a nenhum conhecimento, A como hoje nenhum tem na conhecimento. internet. Por É, todo lado tem conhecimento sobre violência doméstica. Tem como tantos locais para buscar ajuda, para poder sair desse lugar, para poder se tratar, para poder enxergar, para poder tomar consciência. Em primeiro lugar, o conhecimento. Busca conhecimento. Então, não, conhecimento. realmente eu estou vivendo com um homem violento. Pode ser narcisista ou não, não importa. Não, A situação é de violência? Ah, mas não me bate. Mas tudo isso que a gente comentou agora não teve agressão não física. tinha agressão física, Teve não. emocional Só e emocional. psicológica. Só emocional e psicológica. Coisas dentro de casa também é uma forma de ameaçar, gritar é uma forma de intimidar, como eu dizia para ele, você quer me intimidar gritando, mas não tem que ter violência física para poder você ir fazer um boletim de ocorrência, buscar um CRAS para pedir ajuda, buscar uma delegacia da mulher e dizer eu estou sofrendo por isso, por isso, por isso, eu estou passando por isso. Vai ter alguém que lhe ouça. Se é um município muito pequeno, vai naquelas mulheres que são referência dentro da comunidade. As que trabalham com Lions Club, Rotary Club, que trabalham na comunidade com mulheres, sempre vai ter alguém para lhe ouvir. Até no conselho tutelar, se você for, alguém vai lhe ouvir e vai lhe encaminhar. Se não tem delegacia da mulher, tem uma delegacia comum que encaminha a queixa. Se não tem nada no seu município, vai no município vizinho. Mas saia desse lugar. Tenha amor por você. Tenha auto-amor. Porque assim, nós custamos tanto para nos resgatar, né, Denise? Tanto para a gente se enxergar como mulher, como pessoa. E acima de tudo, Vera, ela tem que buscar uma ajuda espiritual. Espiritual também. Entendeu? Acreditar que Deus está do lado dela. Acreditar que tem um Deus que pode mudar toda a história dela. Exatamente. Entendeu? Acima de tudo, ela precisa de um apoio espiritual e buscar ajuda espiritual. Buscar um equilíbrio, mesmo que ela tenha que recorrer a outras fatores, né? Outras instâncias jurídicas, né? Mas ela precisa de um apoio espiritual. Concordo, ela precisa entender que ela é amada, que Jesus ama ela, que Jesus está do lado dela, que essa história não é o fim dela, porque o Senhor não quer uma mulher sofrendo desse jeito. Deus não nos criou para estar na mão de um abusador, entendeu? Buscar um lugar onde ela possa ir se encontrar em Deus. Buscar em Deus, né, esse lugar secreto, esse refúgio, porque, na verdade, o homem nada pode fazer, mas Deus pode fazer. Deus pode mudar a história dela. Entendeu? Nossa fé muda, a nossa né, fé, ela tem que estar firmada em Deus. Eu posso buscar outro subterfúgio? Posso, mas primeiro eu tenho que me apoiar em Deus. Eu tenho que saber que existe um Deus, que Ele é o Deus de justiça. Ele é o Deus que nos justifica. E Ele é o Deus que muda a história. Ele mudou tantas histórias e vai mudar a sua história também. Também, Denise, eu concordo plenamente, porque eu me apeguei muito a Deus. Isso. E me apego até hoje, todos os dias e todo momento. Eu estou todo dia, toda hora, agradecendo a Deus por tudo, por tudo. Inclusive por ter passado pelo que eu passei, que me fortaleceu. E hoje me faz ver assim, outra relação dessa, nunca mais. É verdade. E que Deus nos guardou e nos protegeu, né? Estamos tão bem, tão felizes, né, amiga? É verdade, minha querida. Querida, um
beijo grande para você, um prazer enorme falar Um beijo. com você, conversar com você. Amém. Quarta que vem? Nós estamos de volta às 15 horas. Então tá, combinado. Beijo. Combinado. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.